O planejamento irrita a torcida do Vasco, que se revolta com Renato Portaluppi. O treinador mandou o recado e o Cruz Maltino teve perda milionária na Copa Sul-Americana. Salve você, antenado, aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa quinta-feira, lotado de informações importantes do Vasco para você que é vascaíno. E é claro, vamos falar muito sobre as últimas informações que vem bombando na torcida, principalmente referente ao jogo contra o Olímpia. Eu quero falar com vocês a respeito desse planejamento do Vasco e muito mais. Mas antes, eu peço aquela moral. Seu like, o seu joinha avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e também ajuda o meu canal, ajuda. Se você gosta do meu trabalho, eu peço para você deixar o seu joinha. Vamos falar também com você que é inscrito. Corre aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, se inscreva-se. Botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, faz você fazer parte do canal e claro, nós vamos hoje falar toda a verdade aqui nesse canal, beleza? Com detalhes eu trago para vocês a informação sobre uma perda milionária. Renato Gaúcho nas redes sociais mandou um recadinho para a torcida, ou até mesmo comentando sobre o jogo, né? E a gente vai falar também sobre situação envolvendo a arbitragem. Eu nem quero entrar em muitos detalhes porque vai fazer o quê acerca da arbitragem? Vai reclamar com a Conmebol? A Conmebol vai cagar e andar. Vocês não priorizam a Conmebol. Enfim, vamos lá. Primeiro eu quero falar aqui sobre o jogo, tá? Uma passagem rápida sobre a partida. O Vasco sai derrotado por 3-1 lá no Defensores del Chaco. Óbvio que é a parte mais justa da partida, né? O Olímpia entrou para ganhar, entrou para se classificar, entrou para jogar, né, uma partida como se fosse uma final, e o Vasco entrou derrotado. Planejamento para perder. Literalmente com um time completamente fraco, né? O que falar do sistema defensivo, né? A gente tem muitos garotos também colocados em risco e outros que nem sequer são testados, né? Se coloca o Brenner e o Matheus França em campo, mas não se coloca o Zuccarello. Tem cada coisa que acontece no Vasco que realmente é algo de se duvidar, né? Algo de você pensar que realmente existe alguma coisa por trás de algumas situações dentro do clube, algo que não dá para provar, algo que não dá para cravar, mas a suspeita, né, é algo inevitável, é algo que não dá para não suspeitar. Mas enfim, o Vasco saiu derrotado, o Olímpia líder agora, né, vencendo o Audax no Defensores del Chaco, lá no Paraguai. O Olímpia passa direto, o Vasco fica com as vagas lá do playoffs, né? Vai ter que jogar mais 2 jogos. Olha o erro do planejamento, né? O planejamento é eliminar jogos. O Vasco vai ter que jogar mais 2, vai adicionar mais 2 no calendário. Que belo de um planejamento, hein? Enfim. Mas enfim, o Vasco provavelmente está nos playoffs, independente do resultado do próximo jogo contra o Barraca Central, porque o Olímpia vencendo o Audax, isso já vai acontecer. Observando esse cenário, o Vasco vai pegar aí, né, os terceiros colocados da Libertadores da América. Vamos ver quem serão os terceiros colocados da Libertadores que vão enfrentar aí em um momento o Vasco nos playoffs da Copa Sul-Americana. Espero que não envergonhem a marca Vasco de novo, igual foi no ano passado, tá? Tenham responsabilidade com o torcedor, tenham responsabilidade com a marca Vasco. Não é qualquer coisa. Mas enfim, falando sobre o jogo, é isso. Ganhou quem quis ganhar. E falando sobre a arbitragem, obviamente o Vilmar Roldan meteu-lhe a mão no Vasco, mas isso já era esperado, né? Eu já tinha falado. Não prioriza a Sul-Americana, vai ter sanção na Sul-Americana. Vai ter sanção da Conmebol. Não prioriza a competição da Conmebol, ridiculariza a competição da Conmebol, vai ser ridicularizado dentro das competições da Conmebol. E o pior que isso fica uma mancha para o futuro. Caso o Vasco se classifique para a Libertadores futuramente, pode esperar que a Conmebol vai ainda vingar tudo isso que o Vasco fez nessa fase de Copa Sul-Americana, né? Não priorizando. Tratando a Sul-Americana como se fosse o Campeonato Carioca, botando sub-20, colocando o time reserva, enfim. A sanção vem depois, né? E depois a gente vai estar reclamando que o árbitro roubou, que o cartão não foi anulado e blá, 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 mas é resultado aí da gestão, né, de futebol que vem fazendo no Vasco. Falando sobre gestão, a torcida se irrita profundamente com esse planejamento da diretoria junto com a comissão técnica, né? Poupar jogadores já não é mais a desculpa, porque Spinelli, Rojas e Thiago Mendes, por exemplo, com Adson, os 4, não jogaram contra o Inter, então estariam aptos para jogar ontem contra o Olímpia e não jogaram
Também. O Vasco... Não estou falando de um spa. Não estou falando de um spa, de uma colônia de férias. Estou falando do Vasco, que é exageradamente, né, folgas assim de forma absurda são dadas, né? Principalmente jogadores que fazem a diferença. Poderia o Vasco estar já classificando para direto para as fases aí das oitavas da Sul-Americana sem precisar de playoffs. Mas o Vasco da Gama SAF está aí poupando jogadores de forma exagerada. Vou dar só um exemplo aqui. O Thiago Mendes recebe um valor X, né? Ele tem 6 jogos, de 5 a 6 jogos no mês para atuar com a camisa do Vasco, podendo chegar até a 8, dependendo do calendário, certo? Certo. Então ele recebe tanto para jogar tanto. No Vasco, eles diminuem, né, a carga de trabalho e o salário continua o mesmo, tá? Só diminui a carga de trabalho, só diminui a entrega de quem presta o serviço. O salário continua o mesmo. A moleza Vasco da Gama hoje. Está muito fácil ser funcionário, jogar no Vasco. Está muito fácil, está mole, não precisa fazer muita coisa para encher o bolso de dinheiro, tá? E outra, queria falar aqui sobre perda milionária, né? Já que dinheiro é algo que aparentemente não é problema para o Vasco, né? Não tem patrocínio master até hoje, então dinheiro está sobrando, saindo pela culatra no Vasco. O Vasco nunca teve, né, situações financeiras hostis, tá cagando dinheiro, não consegue um patrocínio master. Vamos para o mês 6, vamos para metade de um ano sem patrocinador master. Vamos dizer que esse patrocínio seria de 120 milhões por ano, dividido aí em 12 meses, 10 milhões por mês. Em 6 meses sem patrocínio, é 60 milhões perdido, meu amigo. É isso mesmo, é a mesma coisa que você pegar 60 milhões de reais, rasgar e jogar fora. É o Vasco sem patrocínio master. Mas falando sobre grana, o Vasco também deixou de arrecadar ontem cerca de 1.250.000 reais referentes à vitória. Se o Vasco vencesse ontem o Olímpia, a premiação de 250 mil dólares cairia na conta do Vasco, que é cerca de 1.250.000 reais. O Vasco não venceu e não ganhou essa bolada. Mas é o que eu falei, né? Aparentemente a situação financeira está resolvida. Não se tem patrocínio master, não se dá prioridade a competições que dá alta rentabilidade. Então parece que o dinheiro já não é problema no Vasco. Aí daqui a algum tempo, né, sei lá quantos meses, o Pedrinho aparece falando que deixaram rombo, que está sem dinheiro. Desse tipo de gestão que vocês estão fazendo, sem patrocínio, não priorizando competições rentáveis, contratando jogadores como o Brenner, que é um grande absurdo, né? Nem o Real Madrid aguenta, né? Isso é de fato. Nem o Real Madrid suporta. E o técnico Renato Gaúcho, após a derrota, postou nas suas redes sociais, né, sobre a partida. Ele disse o seguinte: sofremos uma pressão muito grande do Olímpia, mas a equipe soube suportar bem os momentos do jogo. Vamos lá. Conseguimos fazer o gol e estávamos bem na partida. Infelizmente tivemos uma expulsão e com um jogador a menos ficou muito difícil aguentar a pressão até o fim. O Olímpia conseguiu a virada. Eu vou pedir para você, lá nos comentários, mandar um recado pro Renato Gaúcho. Eu vou falar para você, Renato, que acompanha aqui o canal. Preste atenção aqui nos comentários, tá? Vai ali, dá uma olhada nos comentários, que o torcedor vai mandar um recado para você. Eu não vou falar nada, vou deixar o torcedor mandar o recado para você. Vem aqui nos comentários e deixe seu recado pro técnico Renato Portaluppi. Bom, observando todos os cenários, o Vasco derrotado, o Bruno Lazzaroni, né, que o Vasco teve a suspensão do Renato, o último jogo de suspensão foi ontem, o Marcelo Salles foi expulso, né? O Vasco ficou sem o treinador, sem o auxiliar e foi para o segundo auxiliar, que era o Bruno Lazzaroni. E o Bruno Lazzaroni foi para a coletiva reclamar da arbitragem, mandar indiretas sobre a arbitragem, mas que não vão adiantar nada, tá? Enfim, vou deixar aqui com vocês completa a coletiva do Bruno Lazzaroni, gravada pelo nosso canal lá dentro da sala de coletiva. Foi um vídeo, né, que a gente fez, a gente não conseguiu colocar ao vivo. Então vou trazer para vocês aí o vídeo completo da coletiva do Bruno Lazzaroni reclamando sobre a arbitragem. Bom, vale lembrar que o Vasco encara o Red Bull Bragantino, né? O Bragantino nesse final de semana, no domingo, só no domingo, né? E vida boa no Vasco, hein? Tem jogador que vai descansar aí mais de uma semana e meia. É brincadeira, né? Porque o Vasco só encara o Red Bull Bragantino
lá no domingo e vou falar um negócio para você, tá? Só para você ter uma ideia. O Red Bull Bragantino empatou com o River Plate lá em Buenos Aires, no Monumental de Núñez. Enfim, vai lá nos comentários, deixe sua opinião. Com vocês, a coletiva completa de Bruno Lazzaroni. Profe, ¿qué tal? Les saludo a Carlos Miranda de Dio Sports. Quisiera consultarle acerca de qué valoración hace de este partido. Eu analiso a partida da seguinte maneira: a gente tinha a estratégia clara de dar a bola para o Olímpia e quando chegasse ali em bloco médio a gente fizesse a pressão para a gente poder recuperar e criar oportunidades em transição ofensiva. A estratégia praticamente deu certo, praticamente em boa parte do jogo. Tivemos oportunidades ali depois do 1-0 no segundo tempo por 2 ou 3 vezes de fazer o segundo jogo e matar a partida, mas só que, sinceramente, eu gostaria de falar um pouco que o critério não foi o mesmo para as duas equipes. Profesor, ¿cómo estás? Manuel Cardoso, RCC Deportes. El equipo llegó mucho, tuvo muchas llegadas, buenas velocidades, pero por ahí la sensación que me dio que faltó un poco de efectividad. Não tenho dúvida, tua leitura está totalmente correta. A gente teve ali pelo menos duas transições ofensivas ali que poderiam ter terminado no mínimo em finalização ou em gol, porque foram boas oportunidades criadas pela equipe. Infelizmente, a falta que originou o segundo gol, ele não deu pra gente o jogo inteiro. Aí o juiz de linha vai e marca a falta e ele aceita a marcação do juiz de linha. Isso nos prejudicou imensamente durante a partida com essa falta de critério. Graças a Deus. A expulsão foi correta. É um menino, a gente não pode responsabilizar. Primeira partida que ele faz no ano de início, ele entrou em outras oportunidades, se não me engano. Mas infelizmente foi um momento crucial da partida, que tinham acabado de fazer o gol de empate. Aí logo em seguida, como eu falei anteriormente, para mim uma falta de critério, pela forma como ele estava marcando as faltas, ou não marcando as faltas a nosso favor, e acabou originando um gol em 2 situações de bola parada, um canto e uma falta lateral. Profesor, Germán Túnez para Fútbol La Local de Radio Monumental, acá de Paraguay. ¿Cree que se hipotecó de alguna manera la clasificación directa a la fase de octavos de final con esta derrota con la de hoy? É claro que ficou mais difícil, né, porque agora a gente não depende apenas do nosso resultado na última partida, mas a gente vai encarar a última partida, como encarou todos os jogos nessa fase, em busca da vitória, e depois que acabar a partida a gente vai saber quem é que vai classificar em primeiro e em segundo.